nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, pensamentos, palavras e obras, e nos lava, e nos limpa, purifica e santifica, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, nesse lugar, vem estar conosco, vem fazer notório o teu nome, vem aspergir sobre nós o teu sangue puro carmesim, e nos purificar, nos lavar, nos limpar de tudo que nós ouvimos, falamos, praticamos, participamos nesses dias. E em nome de Jesus, que nós possamos agora ter a nossa mente cativa, levada à tua presença. E tu, Espírito Santo, vem nos revelar a tua palavra, vem abrir para nós a porta da palavra, abre os olhos do nosso entendimento, que não seja só uma aula, só um blá 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 da sabedoria humana, não, ao contrário, o Espírito Santo vem falar conosco, vem falar no secreto, no escondido, no profundo do nosso coração. Vem, Senhor, nos levar além das letras, que a gente possa comungar no Espírito vivificante nessa noite. Faz de mim apenas a voz, mas que o poder, a glória, a graça, a virtude, a unção venha de cima, do céu, e tudo que nós preparamos, nós agora submetemos à tua vontade. E se tu quiseres mudar o roteiro, mudar a direção, fica à vontade, faça-se a tua vontade. Convém que tu cresça e nós possamos diminuir, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal? Vamos. Ah, meu Deus, faltou uma coisa. Amaury, por favor. Olha não, André, a Maria está ocupada. Dá um pulo aqui embaixo. Pega para mim meu celular. Você estava falando? O pessoal ficou lá em Jerusalém treinando, tinha que sair da... Sim. Deus levanta Saulo, ele vai para... Sim, isso, beleza. A missão precisa de preparação. Deus chama o homem, mas não está pronto. Todas as pessoas na Bíblia que a gente vê Deus chamar, Ele chama, mas há um período de preparação. Olha Moisés, Deus chamou ele lá do deserto. Moisés, vai libertar meu povo, não é? Mas olha o tempo que ele se preparou. Ele saiu do palácio, Moisés tinha 40 anos, e ele achou que estava pronto, porque ele já era instruído em toda a ciência do Egito, com 40 anos. E ele quis fazer no braço, na força, né? Já matou o egípcio, já vai começar a história. E aí teve que fugir às pressas para Midian, para o deserto. Para cada ano de palácio passou um ano do deserto. Perdendo tempo? Não, se preparando. Porque nesse tempo ele conheceu a Deus. E aí, com 80 anos, Deus vai lá de novo. Moisés, agora sim, vai libertar meu povo. Está pronto. Ok? Saulo, Deus chama Saulo. Falou para Ananias, esse é um vaso escolhido para levar meu nome diante dos reis. Mas não estava pronto ainda. Foi para Tarso se preparar, passou de 6 a 8 anos em Tarso, comendo Bíblia, estudando e buscando o Espírito Santo. E aí, olha para cá. A Bíblia diz, faça assim comigo. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. A graça, oração, jejum, consagração, vida com Deus, ok? Conhecimento, Bíblia, se encher da palavra. Olha para mim, nós temos que andar crescendo sempre na graça e no conhecimento. Acontece que a maioria dos cristãos só querem crescer na graça. Na graça, na graça, na graça, na graça. E conhecimento, não. Muitos ainda são cara de pau, a letra mata. Aí o que acontece? Vira um cristão desequilibrado. Aonde tudo é demônio, tudo é macumba, tudo é espiritual, tudo é... Não, porque estão fazendo uma... não, peraí.
E a Bíblia, onde é que está? Contra esse povo não vale encantamento nem feitiçaria. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é assim? Se o demônio anda, o diabo está furioso contigo, eu sei que está, e graças a Deus que está. Quando o dia que estiver feliz comigo, não estou com problema com Deus. Não é assim? E se o diabo anda ao derredor querendo tragar, o anjo do céu acaba ao redor, está mais perto. E a Bíblia ensina que para cada um demônio que tem atrás da gente, tem 2 anjos de Deus, que foi só uma terça parte que caiu. Não foi metade não, viu? Foi a terça parte. Então, o exército do nosso lado é maior. E ainda tem o Espírito Santo que está dentro. Olha para mim, o crente tem a proteção dos anjos que estão do lado de fora. E ainda tem o Espírito Santo que está dentro. Se acontecer que o demônio conseguir atravessar entre os 2 anjos, ainda vai encontrar o Espírito Santo. Olha que coisa. Então não tem jeito, irmão. Mas ele toca, se Deus permitir. E se Deus permitir, é para provar, não é para matar. Ok? Então, a gente tem... Mas isso está onde? Na palavra, aleluia. Obrigado, Deus te abençoe. Olha, falei nos anjos, a gente começa a aparecer. Aleluia. O anjo do seu acampa. 2 anjos aqui, ó. Maravilha. Venha para o seminário, palavra do mestre. É cercado de anjos. Aleluia. Vamos lá. E aí, o que acontece? Virão cristãos desequilibrados. Só crescem por um lado. Paulo buscou em Deus, mergulhou na lei e se encheu da palavra revelada do Cristo vivo. E aí o Espírito Santo fala para Barnabé: Barnabé, vai lá buscar Saulo de Tarso. Os apóstolos, os 12 esqueceram Saulo lá, mas Deus não esqueceu não. Diga, Deus nunca esquece. Os homens podem esquecer, mas Deus não esquece. O que Deus preparou para você, Ele não esquece não. Agora o problema é que muitos de nós não nos preparamos. Deus faz a promessa, Ele vai lá para aquele lugar, no templo de Deus, o Kairos, aonde Ele vai cumprir a promessa. Mas quando chega lá, você não se preparou. Imagina um pai que fala assim: filho, meu filho nasceu, tem alguns meses, eu já abri uma caderneta de poupança, já estou guardando dinheiro para pagar a sua faculdade, já vou preparar as coisas para que quando chegar o tempo, você vai ser médico. Quando chega no tempo de fazer a faculdade, o filho não fez nem o 5º grau, abandonou o colégio lá no 8º ano, não quer saber de estudar. O pai quer e está pronto para investir, mas o filho não quer. Não vai acontecer. Chamado de Deus, ei, da internet, chamado de Deus é assim mesmo. Deus pode querer que você seja, que você vá. Ele pode querer derramar um céu sobre você. Ele pode querer te levar às nações, fazer de você um baluarte da fé, um homem de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas, se você não quiser, não vai acontecer. Porque Ele respeita a sua vontade. Ele tem a vontade dele, mas Ele respeita a sua. Diga, só tem uma vontade a ser cumprida. Ou a minha ou a dele. E a gente precisa escolher qual é a vontade que vai prevalecer. Se for a nossa, lamento dizer, a dele é melhor. Você e eu perdemos quando fazemos a nossa vontade. Ok? Mas Saulo Tarso fez uma boa escolha. Foi para Tarso, se preparou. O Espírito Santo mandou Barnabé lá, trouxe ele. E aí começou a obra missionária. Ok? Começou a viagem. Barnabé, com Paulo, saiu para o campo missionário e plantou as igrejas ali da Ásia Menor. Começando pela Galácia. Ok? Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, e depois voltando também em Salamina, Pafos, ok? E eles voltam. Só que quando eles voltam, acontece uma questão. Vamos aqui. Vamos sair desse. Isso. Olha, me ajude, vai. Eu estou voltando. Agora não. Ok. Paulo em Tarso, e aí depois ele vai. Você está desobediente hoje. Ok. Tiago é morto, não quero a viagem. Cadê?
Vamos. Aleluia. Ô Jesus, ajuda. Aí, foi. A missão. A igreja. Foi tudo uma vez só agora. Tudo que eu tinha apertado antes. Mas amém, glória a Deus. A primeira viagem. Havia na igreja. Não tem tempo para isso hoje não. Eles vão, fazem a viagem. E quando voltam, acontece uma questão. Eu resolvi a viagem. E quando eles chegam, Tiago, irmão de Jesus, tinha escrito essa epístola, que por sinal é a primeira epístola do Novo Testamento. Ele abre o cânon do Novo Testamento, ok? A epístola de Gálatas é a primeira de Paulo, mas a primeira de todo o Novo Testamento é essa aqui, Tiago. E ele vai dizer nessa epístola que a fé sem obras é morta. Porque Tiago é um bom judeu. Na verdade, ele é judeu de judeu, né? Ele é radical e muito próximo da lei. Vamos dizer que Tiago é o outro extremo. Porque Paulo é o extremo da graça, Tiago é o extremo da lei. Ok? Os dois estão nos extremos opostos. E aí, o que acontece? Quando Paulo e Barnabé voltam, eles trazem uma novidade. Qual? A novidade. Nasceu a igreja fora de Israel. A igreja não judaica. A igreja de fala grega e de costumes pagãos. Ok? Uma igreja que não conhecia a lei de Moisés. E ela agora vai se nortear pelo Evangelho sem o rigor da lei. Ela vai conhecer a lei como sombra. A lei é a sombra, mas o Evangelho é a figura. Ok? Entenderam isso? Só que quando essa igreja começa a comungar junto com os helênicos em Antioquia da Síria, diga-se passagem, deixa eu dizer uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês uma coisa. Aqui, não, volta. Aqui, é isso aqui. Gente, o Evangelho nasceu em Israel. Jesus subiu em Jerusalém, o Espírito Santo desceu em Jerusalém, a igreja foi inaugurada em Jerusalém. Ok? Mas Jerusalém não cumpriu o propósito, o chamado. Ok? Quem deveria ter enviado os primeiros missionários? Jerusalém. Não é lá que estavam os 12? Mas não. Quem enviou os primeiros missionários foi Antioquia. E aqui, ó, não é mais Israel, aqui é Síria. Lá onde está o Bashar al-Assad hoje. Antioquia da Síria. Não eram judeus. Nasceu uma igreja aqui, e essa igreja aqui se tornou a primeira igreja missionária. O que eu quero dizer com isso? Deus pode ter um chamado conosco, mas se a gente procrastinar, se a gente não cumprir, se a gente ficar esperando, como uma pessoa falou para mim por esses dias, não, ainda não estou pronto ainda, vai estar quando? No túmulo? Ninguém vai fazer obra de Deus morto não, viu? E no céu já está todo mundo salvo, não precisa pregar lá não. Ouviu? É aqui. Deus precisa que a gente faça aqui e agora. Deus tem pressa. Ok? Mas Jerusalém não cumpriu o propósito. Os dois ficaram só aqui. Era para sair pelo mundo. Não. Aí Deus levanta um povo em outro lugar. E eles vão cumprir o que os 12 não quiseram. Nem Paulo, nem Barnabé fazia parte dos 12. Mas eles foram os primeiros a serem enviados. Jesus treinou os 12 para isso. Chegou uma hora no ministério de Jesus que ele até fez um teste. Já estava no finalzinho já, no terceiro ano do ministério. Ele falou, pô, já está perto. Então, ele chamou 70, não foi 12, 70, e mandou de 2 em 2.
e pregam o Evangelho. E eles fizeram isso, e quando voltaram maravilhados, porque os demônios obedeciam, os enfermos eram curados, e o Evangelho era pregado, eles voltaram maravilhados, até os demônios obedecem. Gente, Jesus viu e falou: opa, alto lá. Damos maravilheiros que os demônios obedecem. Alegrados sim, porque o nome está escrito no Reino dos Céus, no livro da vida. Ok? Entenderam isso? Entenderam? Então, Jesus treinou eles. No final, eles não foram. E aí Deus levanta outro homem, uma dupla, Paulo e Barnabé, de um lugar que bem distante de Jerusalém, manda eles para as nações. E aí começa. Eles pregam, voltam, nasce a igreja helênica, e aí gera um problema. Por quê? A igreja judaica tem escrúpulos que não deixa a igreja grega chegar perto. É aquele negócio do... Não, esse povo aí, acho que não é crente não. Não julgue, palavra de Deus para Pedro, não julgue imundo o que eu purifiquei. E outra coisa, isso serve para a gente, pessoal da internet, aí presta atenção. Não é porque um crente de outra denominação não tem o costume que você tem, que ele é menos crente que você não. Isso é um erro muito grande. Nós rotularmos que o céu é só da nossa denominação, de forma nenhuma. Ei, a Bíblia está claro isso. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. É isso que Deus quer. A bandeira, o nome, a faixa, o rótulo na frente da igreja, para Deus não quer dizer nadinha. O que importa para Deus é a sua fidelidade ao que está escrito. Ok? É isso que conta. E há esse começo de racha na igreja de Antioquia. Aí, Paulo vai repreender Pedro, e essa questão vai parar lá nos 12. E Paulo Barnabé sobe. E lá é levada a questão do Evangelho entre os gentios. Afinal de contas, o que se deve exigir? A lei, diga a lei. São 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. Aí a pergunta: o que da lei se deve exigir dos que se convertem entre os gentios? Ok? E essa questão vai para os 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Se reúnem, debatem, discutem e chegam lá a um veredito. E esse veredito, diga, Deus é maravilhoso. Ele vai sempre confrontar de forma antagônica. Olha só, quem deveria dar a sentença? Porque a sentença foi favorável para os helênicos. Deveria ser Paulo, porque não foi ele que foi pregar para os gregos, não é? Mas podia ser questionado. Não, isso aí foi um arrumadinho de Paulo. Mas não, quem Deus coloca na boca dele para falar a sentença? Tiago, o mais judeu dentro dos apóstolos. Aquele que era mais radical segundo a lei. É ele que vai dar esse salvo-conduto. E vai dizer, pareceu bem. E olha a sentença. Quando chega lá, deixa eu chegar onde? Lá no concílio. Carta. Aí, concílio. Olha só. Tiago, irmão do Senhor, depois de grande discussão acerca dessas questões, declarou a seguinte conclusão: havendo-se eles calado, todo mundo, tomou Tiago a palavra dizendo: homens e irmãos, ouvindo, pareceu bem ao Espírito Santo. Ele coloca claramente, não é uma decisão só nossa. Não. Na verdade, Deus deixou isso. Deus falou isso com a gente. E nós estamos cedendo aqui ao que o Espírito Santo já decidiu. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E a nós. Não impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Então há coisas necessárias.
Ok? Aleluia, glória a Deus. Você está até perto dele aqui, vou conseguir chegar. Já, rapaz, se fosse o trem, eu ia ficar na estação. Mas tá na beça. Tudo bem. No arrebatamento não chega para lá, não, senão já era. Mas vamos lá. Coisa necessária. Se não essas coisas, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. 4 coisas. Das coisas sacrificadas. Tudo aquilo que é, e isso aqui é Novo Testamento. Ok? Tem um bando de bobo dentro da internet dizendo que não, isso aí não está valendo, não. Isso aí é porque. Não. Está no Novo Testamento. Tem a chancela do Espírito Santo. É para obedecer, sim. Coisas sacrificadas. A tudo aquilo que já foi oferecido ao outro ou alguma entidade, e você sabe, não serve para Deus. Não serve para Deus. Você quer ver uma coisa que você nunca nem imaginou, mas é uma coisa que já foi sacrificada? Música. Tem alguns cantores aí, isso vale para muita gente na internet. Tem alguns cantores do mundo que se convertem para o Evangelho. Na verdade, alguns até fingem isso, né? E aí pegam suas músicas que não fizeram sucesso lá, tiram a letra, mantém a música e colocam uma música evangélica. Gospel, né? E gravam de novo. Ei! Já foi oferecido ao outro. Deus não aceita isso. Deus só, escute isso, você que está na ideia de construção. Deus só recebe louvor que Ele mesmo inspirou. Ouviu? Deus só recebe a adoração, o louvor que foi Ele mesmo quem inspirou. Isso já foi colocado no altar de Baal. Agora você quer dar para Deus? Não, Ele não aceita resto. Tem que ser feito para Ele. Ok? Já teve em outro altar? Está imundo. Não serve mais. Vamos lá, vamos voltar aqui. Coisas sacrificadas. Tudo aquilo que nós sabemos que é sacrificado, não devemos participar. Ok? Não devemos ter aquilo. Se você sabe que aquilo foi sacrificado, foi oferecido, foi consagrado ao outro lado, É o mais comum. afasta. É o mais comum. E as nossas crianças não têm maturidade para fazer diferença. Quem tem que fazer a separação? Nós, adultos. Nós conhecemos, eles não. Eles ainda são crianças. Então nós, por causa da maturidade, devemos não deixar eles expostos a isso. Ok? Porque eles não sabem decidir ainda, né? Vamos lá. O sangue. O sangue. Crente não come sangue. Galinha, cabidela, chouriço, alguma coisa a molho pardo. Não, por quê? Para Deus, está aqui na palavra, é proibido. E isso está lá em Levítico também. Ok? Não pode. O sangue está vindo. É por isso que os TJ não permitem nem a transfusão de sangue. Mas aí é outro papo. Está falando aqui de comer, não é de injetar. Ok? Vamos lá. Carne sufocada. Eu falei que a semana passada da carne sufocada, falei, né? O boi é morto com sangue dentro. Então não vou repetir. E por último, e esse eu não falei, a fornicação. Fornicação aqui, o termo lá no original é todo e qualquer pecado sexual, na área sexual, ok? Pecados sexuais, seja para o solteiro ou seja para o casado. Nem tudo é lícito, ok? A Bíblia deixa claro,
Coríntios, capítulo 7, fala tudo sobre o matrimônio e sobre a conjunção carnal ali. E um é do outro, sem isso não há dúvidas. A intimidade do casal é para eles, ok? Mas não se pode fazer, porque aqui está se falando para uma igreja helênica, uma igreja grega, uma igreja pagã, uma igreja vindo do mundo pagão, que tem costumes pagãos. Então, muita coisa que se praticava lá, não pode mais. Ok? Por exemplo, na cidade de Éfeso, aonde Paulo plantou uma igreja, tinha um problema lá muito sério. Qual? O templo de Diana. Lembra que eles ficaram falando por 2 horas? Grande é a Diana dos Efésios? Porque Paulo pregou 2 anos em Éfeso, na segunda viagem. E aí, na segunda viagem não, na terceira viagem. E aí, ele ganhou quase a metade da Ásia para Jesus. Só que os camaradas que faziam nicho de Diana, imagem da deusa, tomaram prejuízo e foram em cima de Paulo. E ali, quando Paulo escreve uma das cartas dele, ele fala sobre a mulher rapar a cabeça. E aí isso deu tanto para muita gente, né? No passado, quanta gente foi excluída por causa disso? Que pena. Mas por não conhecer, diga: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O problema era um problema local. Isso não é repetido em mais nenhum lugar, só ali. Porque ali tem um problema, ali tem um problema local. Qual? Diana tinha um templo magnânimo, gigantesco. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo de Diana. Grande, suntuoso. E Diana era o sagrado feminino. Diana para os romanos, Afrodite para os gregos, Semíramis para os bárbaros. A deusa sensual. Ela não tinha sacerdotes, mas sacerdotisas. E as festas de Diana eram a noite toda, aonde só entravam homens para passar a noite com as sacerdotisas. E era uma festa erótica. A noite toda, todo mundo era de todo mundo. Ocorre que essas sacerdotisas começaram a se converter e entrar para a igreja. E aí, elas tinham um costume. Qual? Elas eram monjas, andavam com o cabelo raspado. Era a marca das sacerdotisas. Aí imagina, gente, tem coisas que não mudam nunca, viu? Muda, mas tem coisas que não mudam nunca. Mulheres são mulheres em todos os tempos, em todas as eras. Uma mulher receber uma sacerdotisa que ela sabe que era prostituta cultural, dentro da sua casa para cultuar a Deus, e não eram mulheres feias, eram mulheres bonitas. Aí ela, o que cara está fazendo aqui? Entendeu? Era mais ou menos assim. Isso causou um problema. E essas mulheres começaram a casar, porque deixavam aquela vida e começaram a casar no meio do povo de Deus. Aí, para o seu marido não passar vergonha com ela do seu lado, com a cabeça raspada, eles iam falar: pô, casou com a prostituta do templo? Aí o que Paulo fala? Que a mulher, o cabelo da mulher é como se fosse o véu. Então, não é lícito que a mulher raspe a cabeça. Quem está com a cabeça raspada usa o véu. Por quê? Todo mundo de véu, você não sabe, vai ver quem é que está com a cabeça raspada ou quem não está. Isso é proteção. Por causa de quê? Por causa de um preconceito lá no 1º século. E um problema local. Porque o cabelo vai crescer. Daqui a pouco ela vai deixar de ter aquela imagem de monja, sacerdotisa de Diana. Entendeu? Era isso que ele estava falando. Então, essas questões são locais. Paulo
Aqui está falando sobre fornicação, é qualquer tipo de pecado na área sexual, tanto de práticas como de outras coisas. Eu não posso falar aqui coisas mais pesadas, não posso entrar em detalhes, até porque a intenção não é essa. Mas vocês devem entender o que eu estou falando. Hoje, há muitas práticas no mundo lá fora, troca de casais e por aí vai, cada aberração absurda, que para eles é uma coisa normal e lícita. Vai falar para uma pessoa dessa que pratica isso, que aquilo é errado? Não, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Ela vai dizer desse jeito. E alguns ainda falam assim: não, mas se o meu cônjuge concorda e participa comigo, não tem problema não. Ei, não, tem sim, porque está no texto de 1 Coríntios. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, quem tem é a mulher. Da mesma forma, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, quem tem é o marido. E um é consagrado ao outro. Sabe o que é consagrar? É separar. Até vou falar sobre isso. Valeu, Jesus. O casamento antigamente, lá para a Idade Média, por aí, hoje a gente fala assim, né? Eu os declaro marido e mulher. Mas no passado, uma das frases que era dita na união era: eu consagro. Era falar a palavra consagrar, porque era a consagração de um para o outro. Consagrar ela para ele, consagrar ele para ela. Porque consagrar é separar para uso exclusivo. Entendeu? Quando você se consagra a Deus, você está se separando só para Ele. Entendeu? Então, por isso que adultério é pecado. Porque você pertence a Ele, é exclusividade. Não pode ser dividido. Mas vamos lá. Deu para entender, né? Vamos lá? E aí, depois disso, nasce a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas vai falar, esse concílio deu 4 degraus que chegam na porta, a porta da liberdade em Cristo. Paulo vai escancarar essa porta e vai mostrar a liberdade que temos. Ok? Tudo me é lícito, mas cuidado, nem tudo edifica. Tudo me é lícito, mas cuidado, nem tudo convém. Eu falei lá ontem, que eu repeti aqui. Nem tudo. Isso aí, perdão. O Espírito Santo, se nós deixarmos, está ouvindo na internet? Se nós deixarmos, o Espírito Santo vai nos constranger. Há algumas práticas que a gente não deve fazer, que nem sempre é pecado. Às vezes, Deus não quer que você pratique alguma coisa, não que seja pecado, não, mas porque tem a aparência do mal. A Bíblia diz isso. Para a gente fugir, não é só do pecado, não. Fugir também da aparência. Pode não ser pecado, mas tem aparência. E a gente tem que fugir da aparência também. Porque para o pagão, nós podemos se tornar uma pedra de tropeço. Porque ainda que não fizemos o errado, parece que fizemos. E aí isso é bastante para o inimigo pegar e usar. Ok? Isso aí vale para o pessoal que gosta daquela cerveja sem álcool e por aí vai, né? Balada gospel, esse pessoal aí, é com vocês que eu estou falando, ok? Foge da aparência do mal. Vamos lá. O Concílio de Jerusalém. No início do cristianismo, a pregação do Evangelho foi dirigida principalmente aos judeus. Na mente de alguns judeus que aceitaram o Evangelho de Cristo, prevalecia a ideia de que o cristianismo é uma sequência do judaísmo. O erro dessa interpretação tornou-se evidente quando o Evangelho foi pregado aos gentios. Os membros judaizantes ponderavam que os gentios deveriam praticar o sinal da circuncisão para serem considerados membros da igreja cristã. O caso foi levado a debate no primeiro concílio do cristianismo, celebrado em Jerusalém no ano 49 da era cristã. O concílio
foi dirigido por Tiago, o irmão do Senhor, e teve a participação dos líderes da igreja. Pedro expôs nessa assembleia a forma como a divindade em visão lhe mostrou que aquilo que Deus purifica não pode ser mais considerado imundo. Por sua vez, Paulo destaca que a circuncisão foi um sinal de identificação como nação em sentido geral, sendo que esse fato não é garantia de salvação. O apóstolo coloca em relevo o fato de Abraão ser salvo, não por levar as marcas da circuncisão, mas pela fé nas promessas messiânicas enunciadas por Deus. Finalmente, a resolução do concílio foi a de não exigir dos gentios o cumprimento de regras que nem os próprios judeus estavam sujeitos a cumprir. O concílio de Jerusalém conclamou a seguir a religião exposta por Cristo na esperança da salvação pela fé no seu sacrifício na cruz. Isso, maravilha. Bem, entenderam aí? Não se podia exigir dos pagãos o que nem os judeus foram capazes de fazer. Tá bom aqui? Beleza. Não posso ir para lá. É só aqui. Isso é difícil, sabe? É muito difícil. Mas vamos lá. Olha a epístola aos Gálatas aí, que Paulo escreveu. Essa carta, ela é considerada a carta magna da liberdade cristã. É a carta de Paulo que vai declarar a nossa liberdade em Cristo. O quanto nós somos livres de cumprir os preceitos da lei. Mas esse mesmo Paulo que declara a nossa liberdade, depois vai dizer, olha, eu fiz de tudo para todos, para ganhar alguns, mas não me esquecendo da minha lei, que é Cristo. Então a gente não pode esquecer quem a gente é. Porque em nome da liberdade cristã, tem surgido, está vendo na internet, muita loucura no nosso meio. Nós temos visto pessoas, às vezes, falarem e até praticarem verdadeiras aberrações ao Evangelho. Isso em nome de Deus, em nome da liberdade cristã. Podemos colocar nesse bojo aquele pessoal que achou que carnaval é compatível com o Evangelho e colocaram o bloco na rua. Quando, na verdade, gente, a tendência da carne é carne. Nós não podemos, em nome de pregar o Evangelho, praticar as mesmas obras, de forma nenhuma. Está valendo o que está no Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, de forma nenhuma. Nós temos que condenar o pecado sem praticá-lo. Eu não preciso praticar o pecado para poder ganhar o pecador, de maneira nenhuma, porque então eu me tornei de novo escravo do pecado. Ao contrário, nós temos que nos purificar dessas coisas e não compactuar com elas. Como é que eu vou convencer ao meu irmão que o que ele faz é errado se eu faço junto? De maneira nenhuma. Ok? E um detalhe: não há como servir a Deus dentro de uma cerimônia para o inimigo. Ok? Aquilo já é sacrificado ao outro, e eu no meio daquilo vou... Não. Se eu estou lá naquele meio, eu não vou fazer nada para Deus. Ok? A gente tem que ter essa. Quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, uma das coisas que os caldeus faziam era pedir a Israel para cantar louvores de Sião. Eles gostavam de ouvir, mas Israel foi categórico: não cantamos hino do Senhor em terra estranha. Nossas harpas estão penduradas no salgueiro que está no meio de Sião. Nosso louvor
é para Deus, não é para entretenimento humano. O que nós ministramos, adoramos, louvamos, não é para os homens verem, é para Deus receber. O objetivo não é o homem, não é agradar ao homem, não, é agradar a Deus. Vamos lá. Sim. E aí começa um novo ciclo. Diga, o primeiro momento passou. Paulo e Barnabé saem, vão fazer a primeira viagem missionária, plantam as igrejas da Galácia, fazem o caminho de volta, chegam em Antioquia da Síria, acontece o problema dos helênicos, a questão é levada para Jerusalém, os apóstolos se reúnem, acontece o concílio dá uma palavra de definição, ok? O que se vai exigir, diga, os 613 mandamentos, estatutos e ordenanças da lei são resumidos em 4 exigências para o gentio. O gentio não vai participar desses 613. Ele tem apenas que cumprir esses 4. Se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, da prostituição, do sangue e da carne sufocada. Acabou. Basta isso. Tirando essas 4 coisas, vai bem. Ok? Diga. Agora. Nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Acabou. Ok? Acabou a condenação. E aí, passado esse primeiro momento, agora, Paulo e Barnabé começam a cogitar de fazer a segunda viagem. Há que se dizer que entre a primeira viagem e a segunda viagem, deve ter tido um espaço aí entre 1 ano e 2, ok? Ou 2. Foi o período de eles chegarem, aconteceu o problema, levar para Jerusalém, aconteceu o concílio, aí o concílio mandou Silas e, se eu não me engano, Judas, para disseminar o que foi decidido lá. Por que não Paulo e Barnabé? Porque Paulo e Barnabé faziam parte da igreja de Antioquia. Então mandar por eles era muito fácil, né? Tinha que ser alguém de lá, de Jerusalém, com credibilidade, para falar em Antioquia. E aí desce Silas com o outro, eu não lembro bem quem foi, mas eu acho que foi sim, foi Judas. O que desceu com Silas voltou, mas Silas não, Silas fica em Antioquia, da Síria. E aí Paulo e Barnabé começam a conversar. Vamos fazer a segunda viagem? Está na hora, ok? Chegou, vamos embora. Mas aí Barnabé coloca uma questão. Olha, eu vou levar de novo João Marcos, que é o sobrinho de Barnabé, que teve medo na primeira viagem. Ele voltou. Quando eles foram para Derbe, ele voltou no caminho com medo. E aí Paulo, ele está muito senhor de si, ele está muito duro ainda. Ele já é Paulo, mas ele ainda está muito carrancudo. Não! Eu não quero esse medroso comigo, não. E Barnabé, não, eu vou levar ele sim, ele vai com a gente. Não vai não quero esse medroso. Aí, no final, se ele vai, então eu não vou contigo, não. Paulo e Barnabé, que isso? Resumindo, Paulo vai para um lado, ele pega Silas para ir com ele, e Barnabé vai para outro com João Marcos. Barnabé e João Marcos vão para Chipre, o mesmo lugar que eles começaram na primeira viagem. Já Paulo e Silas vão por terra, não por mar, subindo, e vão passar por toda a região mais alta, por Tarso, e para chegar lá na Galácia, nas igrejas que eles plantaram, ok? Ou seja, dividiu, rachou. Agora, para quem olha, a impressão que dá é, poxa, teve um racha ali. Mas do ponto de vista do Evangelho, foi bênção.
Deus tinha uma equipe missionária, agora tem duas, ok? Então, no Evangelho, o princípio é dividir para multiplicar. O trabalho de Deus não segue a lógica do mundo, é o inverso. Quando nós estamos trabalhando na igreja, qualquer departamento, quando você divide os dois lados que for dividido, cresce. É sempre assim. Isso é uma lógica do nosso meio, ok? Porque quando você divide, vai ter mais atenção, não é? E outra coisa, novos líderes serão levantados. Isso é do prazer de Deus. Deus não quer que você aprenda a vida toda e não faça nada. Não! A vontade de Deus é que você tenha um tempo de aprender, mas também que você chegue no tempo de ensinar. Que chegue o tempo que tudo que Ele plantou aí, você possa semear em outros. E assim vai crescendo o reino de Deus. Há talentos e habilidades. Olha para cá, preste atenção no que eu estou dizendo, isso é muito sério. Há talentos e habilidades dentro de nós que nunca apareceram, porque a gente nunca teve a coragem de dar o primeiro passo. Porque a gente fica olhando para a nossa capacidade humana. Ouviu na internet? Presta atenção. Às vezes a oportunidade aparece para a gente, alguém chama o pastor, o líder, sei lá quem, chama para fazer alguma coisa, e você olha para você e fala, não, mas eu não sei fazer isso, não. Ei! Lembra que Ele capacita quem Ele chama? E detalhe, dom e habilidade é coisa do Espírito Santo, não nossa. Ele tem a capacidade de dar o dom e a habilidade. E olha, eu posso dizer por experiência própria. Eu já fui chamado para fazer coisas que na hora que eu fui chamado, eu falei, pai, você faz isso aí não. Mas para minha surpresa, depois que eu coloquei a mão, Deus foi mostrando, Deus foi dando ideias, Deus montou equipes, e na minha vida aconteceu. Eu vi acontecer, desde lá daquele tempo, do início da minha caminhada no Evangelho. Deus tem feito isso conosco, nos entregado coisas que aos nossos olhos a gente não tinha capacidade, mas Deus capacitou. Deus é maravilhoso. Ele põe você na situação que você ainda não conhece, você desconhece aquilo, você acha que não tem habilidade, mas Ele já tem preparado pessoas para te ajudar naquilo que você ainda não sabe. E essas pessoas vão completar, porque ninguém ouviu na internet, ninguém recebeu tudo de Deus. Ninguém é completo. Ninguém. A gente recebe um pedaço só da pizza. A gente tem a habilidade em uma só área. E a gente vai ser completado com a habilidade do outro. E assim a gente é perfeito, em unidade. Quando a gente se junta para fazer alguma coisa ali, naquela junção, há unidade. E aí a perfeição. Porque um tem uma coisa que o outro não possui. Uma pessoa falou comigo há pouco tempo atrás. Um pastor virou para mim, ele ia pregar, e eu estava lá, e aí quando ele subiu para pregar, ele não tinha me visto ainda, quando ele subiu para pregar, que ele olhou, que ele me conheceu, e ele me conheceu. Na verdade eu fui professor dele na escola dominical, há 200 anos atrás, e aí você está aqui, viu mestre? Aí começou aquele negócio naquela radiação de cera. E ele falou assim, olha, é difícil para mim pregar na sua presença. Depois que terminou, eu fui lá falar com ele. Falei, olha só, fique tranquilo. O que Deus deu a você, não deu para mim. Apesar de eu ter sido seu mestre, eu não tenho o que você recebeu. O que você recebeu, Deus deu para você, mas não deu para mim. Eu tenho uma parte do bolo. Eu falei para uma pessoa agora à tarde no telefone. Falei, Deus me preparou para preparar obreiros, para levantar líderes. Agora, para sentar ovelha não é comigo, não. Eu não tenho ovelhas, eu tenho alunos. E assim é o chamado. O chamado é específico.
para uma área. E aí quando chega na outra área, você vê que você está faltando um pedaço. E aí só quando ele traz a outra pessoa que tem aquele pedaço, é que se completa a obra. Mas isso é maravilhoso, para que a gente saiba que não é a gente, é Deus em nós. Diga, não somos nós. É Deus em nós. Aleluia. Glória a Deus. E aí, eles se separam, ok? Vamos seguir. A segunda viagem, chegamos. Da segunda viagem missionária de Paulo, partindo outra vez da cidade de Antioquia. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, nos escutava. Depois de ser batizada, ela nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a paz. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa.
Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, com Priscila, sua mulher. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Aqui termina a segunda viagem missionária de Paulo. Aleluia! Dá glória a Deus aí. O senhor tá bravo nos efeitos especiais ali. É. Gente, Tá navegando. eu ia falar sobre isso agora. Você não vai ver isso aqui em lugar nenhum. Exclusividade do Seminário Parábola do Mestre. Eu andei vasculhando a internet na pandemia, de trás para frente, não encontrei nenhum vídeo que tivesse a segunda viagem e a primeira de forma detalhada. Aí, como eu estava na pandemia, eu aproveitei esse tempo para fazer o quê? Estudar. Tem tutorial na internet como fazer esses negócios aqui no PowerPoint. Irmão, eu passei dias e noites ouvindo e fazia para ver se dava certo, até aprendi, consegui, cheguei onde eu queria.
Isso aqui levou mais de mês para ser feito. É 6 minutos só de áudio, de vídeo. Mas levou mais de um mês de trabalho para fazer. Mas ficou bom. Eu consegui sintetizar. Tudo o que aconteceu. Você tem agora uma visão panorâmica de tudo o que aconteceu nesses 2, quase 3 anos que eles passaram viajando. Né? Eles saem de Antioquia por cima, por terra, vão passando. Lá na Bitínia eles tentam aí, não dá certo, vai para Troade, atravessa para o outro lado. Em Filipos acontece o que acontece lá. Eles descem aí em Corinto, passam 1 ano e meio. Ali eles escrevem Paulo, né, escreve 2 cartas, que é a primeira e a segunda Tessalonicenses, sobre a volta de Jesus, quando ela acontece e como ela acontece. Depois ele desce com Áquila e Priscila para Éfeso e vem embora para Cesareia. Detalhe importante: essa segunda viagem é a maior de todas. A terceira não vai ser como essa, detalhada assim. A terceira viagem ela é bem mais resumida. Paulo vai para Éfeso, passa 2 anos em Éfeso e depois ele vai até Corinto e volta e vai embora. A intenção dele é... Porque quando ele vem aqui, ó, ele passa 1 ano e meio em Corinto, não foi? Aqui ele encontrou Áquila e Priscila, que faziam tenda, e ele faz tenda com eles. Quando ele atravessa para Éfeso, ele leva Áquila e Priscila. E ele deixa Áquila e Priscila em Éfeso. Esses irmãos de Éfeso pedem para ele ficar. Ele fala assim: não, eu tenho que ir embora. Mas eu voltarei, se Deus quiser. Ele deixa uma palavra empenhada. Diferente da primeira e segunda viagem, que houve um intervalo de mais de 1 ano entre a primeira e a segunda, por causa do concílio, agora não. Paulo chega da segunda viagem e ele tem uma palavra empenhada de voltar a Éfeso. Ele vem, chega aqui em Jerusalém, desce para Antioquia, fala do que aconteceu e logo depois ele começa a terceira viagem. É praticamente contínuo. Não demora, ele não fica muitos meses, não. São alguns dias que ele fica só na base da missão e já sai para a terceira viagem de novo. Na verdade, Paulo agora quanto mais. Ele não para mais em canto nenhum. O negócio é pegar o evangelho todo tempo, em todo lugar, onde tiver lugar para ir, ele vai. E essa terceira viagem, ele vai sair daqui de Antioquia para cumprir a palavra que ele deu em Éfeso. Ele sai daqui direto, sem parar em canto nenhum, para Éfeso. E para em Éfeso e fica 2 anos. E de Éfeso, ele evangeliza quase toda a Ásia Menor, durante 2 anos. Isso está na terceira viagem, a gente ainda vai ver. Eu ainda estou construindo a terceira viagem, desse jeito aqui. Está difícil demais. E quando eu estou começando a engrenar, minha neta chama para alguma coisa. É complicado. Mas, não ficou bom? A visão que você tem da viagem é muito mais detalhada, panorâmica. O que ele, como ele foi, como ele voltou, o que aconteceu em cada lugar. E assim, a gente vai ver, e um detalhe importante. Todas as Bíblias têm 3 viagens de Paulo, certo? E depois ele é preso e ele é levado, aí não é mais viagem dele, leva ele deportado para Roma, ele vai preso, ok? Mas tem uma 4ª viagem. Paulo fez mais uma. Quando? Paulo vai preso para Roma, ele fica preso em Roma 2 anos, depois ele é solto. Ele, na terceira viagem, ele faz esse giro de novo, volta, e aí quando ele chega em Jerusalém, ele é preso. A gente vai falar isso lá na frente. Ele é preso. Ele passa 2 anos preso em Cesareia. Depois ele é deportado para Roma. E ele vai. Quando ele chega em Roma, ele é preso de novo numa casa alugada. Ele é preso, prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Entendeu? Aí ele prega para metade da guarda pretoriana e ganha eles para Jesus. Maravilhoso. E escreve cartas. Nascem as cartas da prisão. Ele é solto 2 anos depois.
Aí ele faz uma outra viagem que não está na Bíblia. Por quê? Lucas não está com ele, que é o historiador. Entendeu? Ele sai de Roma e ele vai por terra até a Grécia, a Creta. Ele vai aqui, ó, em Creta. Ele vai também a Éfeso. Ele vai em Éfeso ele deixa Timóteo e em Creta ele deixa Tito. É lá nessa prisão domiciliar que ele conhece Lucas? Não. Lucas foi aqui, ó. Ali, ó. Possível inclusão de Lucas no grupo missionário, em Troade, na segunda viagem. Na segunda viagem, ele sai com 2 e chega com 4. Ele sai com Silas daqui. Quando chega aqui em Listra, incorpora Timóteo. Ele ganha Timóteo para Jesus, a avó dele, Lloyd, ok? E ele sai com Timóteo, e quando chega em Troade, Lucas incorpora a missão. Sai os 4. E aí, a partir daí, Lucas começa a escrever a história, ok? E não larga mais dele. Ele vai fazer todo esse percurso. Quando ele chega da missão, vai começar a escrever as cartas, né? Além das que ele já tinha escrito. Ó, ele escreveu a primeira, Gálatas, antes de sair para viajar. Ok? Depois do concílio. Escreveu mais 2 agora, na cidade de Corinto. Na próxima viagem, ele vai parar em Éfeso. Ele vai escrever cartas. Depois ele vai girar aqui. Ele vai escrever mais cartas. Ele escreve mais 3 cartas na terceira viagem. Ele é preso. Na prisão ele escreve 4 cartas. 6 mais 4, 10. Aí ele sai da prisão em Roma. Aí ele deixa Timóteo em Éfeso como pastor da igreja de Éfeso. E Tito em Creta, na Grécia, como pastor da igreja de Creta. Aí para eles não errar, eles são muito novos. Ele escreve a carta a Tito dizendo, ó, Tito, ninguém despreza tua juventude, tá? Ordena presbíteros aí. Como é que faz? Ó, tem que ter essas qualidades aqui. Ele dá a lista. Que seja marido de uma só mulher, não dá vinho, sem ganância e tal, não. Ok? Escreve para Tito e para Timóteo os deveres de um pastor. Como é que se é pastor? Ok? Aí é preso de novo. Aí já é preso com Nero. Nero assumiu o poder de Roma, tocou fogo na cidade, botou a culpa dos cristãos, está escorrendo sangue pela boca de ódio. E quer matar tudo que é crente. E ele prende Paulo. E agora Paulo não vai para uma casa. Não, ele é jogado numa masmorra. Um lugar subterrâneo, fedido, úmido. Ele está sem a capa, está morrendo de frio, dormindo em cima de uma pedra. Ele já sabe que vai morrer. Ele não tem mais esperança de ser de ser solto. Aí ele escreve a última carta. 2 Timóteo, aonde ele se despede. Combati bom combate. Mas isso é para outra aula, fique de pé. A gente terminou mais cedo hoje, porque eu não quero passar da linha que eu parei lá no outro. Eu quero manter os dois. E hoje, nota 10. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Gente, Continua assim. pode fechar aí.